Exercício 6.40 do capítulo 6 do livro Termodinâmica do Senja sobre segunda lei da termodinâmica. Um condicionador de ar produz um efeito de resfriamento de 2 kW, enquanto rejeita 2,5 kW de calor. Qual o seu COP? Quando a gente está trabalhando com bombas e refrigeradores, a gente tem que entender o seguinte. O refrigerador e a bomba de calor, eles usam calor, eles pegam calor frio do ambiente por meio da aplicação de trabalho sobre o sistema e jogam calor quente, QL, QH, em um outro ambiente, por exemplo, uma casa, alguma máquina que necessite de calor. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar de casa, por exemplo. E a gente tem o seguinte, isso aqui, da mesma forma que nos outros exercícios, é um sistema fechado. Se é um sistema fechado, só tem entrada de calor e trabalho e saída de calor e trabalho. Então a gente vai fazer o balanço de energia usando a primeira lei. Então a gente sabe que ΔU é ΔQ mais ΔW. Sistema isolado, ΔU é zero, então a gente tem que ΔQ mais ΔW igual a zero. Então a gente tem Q que entra, que é o QL, menos o Q que sai, que é o QH. Lembre que no caso refrigerador e bomba de calor é invertido. Entra calor frio e sai calor quente. Mas aqui a gente só tem trabalho entrando, ou seja, nesse caso potência, menos o calor que sai, que como tem saída de calor, zero. Isso aqui é zero, então a gente tem que o trabalho que entra vai ser igual, novamente, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. É só manipular. Esse calor que entra passa para lá negativo, o sinal de negativo vem para cá multiplicando, fica mais QH menos QL. Esse é o trabalho que entra. É pedido para a gente determinar o COP do refrigerador. A gente tem duas formas de determinar o COP. A gente tem que o COP do refrigerador é o QL ponto sobre o trabalho que entra líquido, ou pela fórmula direta, que é o COP do refrigerador é igual a 1 sobre QH ponto sobre QL menos 1. A gente vai fazer pelas duas formas para mostrar que as duas formas dão o mesmo resultado. A diferença é que um tem um passo a mais que a outra. Aqui nesse caso, a gente precisa determinar o trabalho líquido que entra. Só que a gente já determinou que o trabalho que entra é QH menos QL. Então a gente pode substituir nessa fórmula de COP. Então a gente vai ter que o COP do refrigerador é QL sobre QH menos QL, ponto. Então a gente vai ter que o COP do refrigerador, que foi dito para a gente que um condicionador de ar produz um efeito de resfriamento de 2,5 kW, rejeitando 2,5 kW de calor. Então, o que ela acontece? Ele tira 2,5, ele rejeita 2,5 para o ambiente. Aqui está trocado. Aqui no lugar de casa seria ambiente externo e aqui seria o ambiente interno. Então ele tira calor do ambiente interno jogando para o ambiente externo. Eu troquei com bomba de calor. Então a gente vai ter o seguinte: ele produz um efeito de resfriamento, ou seja, ele tira 2,2 kW do ambiente. Então meu calor L é 2,5, é 2 kW. Jogando 2,5 para o ambiente, que é nosso QH, 2,5 menos 2 kW. Fazendo as contas, o copo do refrigerador vai dar 4. Agora pela fórmula a gente tem que o COP é 1 sobre QH dividido por QL menos 1. A gente já tem o QH e o QL, a gente tem que o COP do refrigerador é 1 sobre QH 2,5, QL é 2 menos 1. O COP do refrigerador nesse caso vai ser 1 sobre 2,5 dividido por 2 é 1,25 menos 1. 1,5 menos 1 dá 0,25. 1 dividido por 0,25 vai dar 4. Então, o copo do refrigerador também é 4. Duas formas de resolver o mesmo problema e ambas dando o mesmo resultado. A diferença é que essa aqui a gente fez um passo a mais. A gente fez a análise do balanço de energia usando a primeira lei. A partir do balanço de energia usando a primeira lei, a gente acha o calor que entra, aplica a fórmula para
cálculo de COP, que é usando o calor que é retirado do sistema, retirado do ambiente interno, pelo trabalho usado para retirar esse calor, substitui usando a primeira lei da termodinâmica na fórmula e acha o COP. Aqui a gente tem a aplicação direta da fórmula. Essa aplicação direta aqui da fórmula, ela não é nada mais nada menos do que essa fórmula aqui, simplificada. Por quê? O que acontece? O COP do refrigerador, a gente deduz o que é QL, QH menos QL. Se a gente colocar o QL em evidência aqui embaixo, a gente vai ter que o COP do refrigerador vai ser QL sobre QL vezes QH sobre QL menos 1. Então, QL se fica com QL, a gente vai ter 1 sobre QH sobre QL menos 1, que é essa mesma fórmula aqui de cima.